Bom dia, se você está ouvindo isso agora, eu acredito que Deus colocou essa mensagem no seu caminho hoje. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu quero começar essa mensagem de um jeito muito específico, não com uma saudação animada, não com um versículo empolgante, não com uma energia que não combina com o que você está sentindo nessa manhã. Eu quero começar do jeito que você chegou até aqui. Quieto, cansado, com um peso que não foi embora durante a noite, com aquelas perguntas que você levou para a cama ontem ainda sem resposta, com aquela situação que você tentou colocar de lado para conseguir dormir e que foi a primeira coisa que voltou quando o alarme tocou ou quando os olhos abriram antes mesmo do alarme. Você dormiu preocupado e acordou sem respostas, e o dia está começando, e a vida não espera, e você precisa se levantar, se preparar, funcionar, enquanto por dentro está carregando esse peso que não teve resolução nem no descanso da noite. Essa mensagem é para você hoje. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque antes que esse vídeo termine, a gente vai fazer uma oração juntos. Uma oração que eu acredito vai fazer algo que a noite não conseguiu fazer. Que vai tocar em lugares que o sono não alcançou, que vai trazer uma presença que nenhum travesseiro pode trazer. Não saia agora. O que você mais precisa ouvir ainda está por vir. Deixa eu te perguntar algo com cuidado. Como foi a sua noite? Não a noite em horas de sono. A noite de dentro. Porque tem noites em que o corpo deita, mas a mente não para. Tem noites em que você fecha os olhos e os pensamentos ficam circulando, como se a escuridão do quarto fosse o palco perfeito para tudo que você tentou não pensar durante o dia aparecer com toda a força. A conta que não está fechando, a situação de saúde que não tem resposta ainda, o relacionamento que está em crise, o filho que está te preocupando, o emprego que está ameaçado. A decisão que você precisa tomar e não sabe como. A pessoa com quem você brigou e não sabe se vai se resolver. O futuro que está nublado demais para você conseguir enxergar. E você ficou lá, deitado no escuro, tentando resolver mentalmente o que não tem resolução mental. Tentando calcular saídas que não existem nas variáveis que você tem disponíveis. Tentando controlar pelo pensamento o que está completamente fora do seu controle. E em algum momento o sono veio, talvez com dificuldade, talvez de um jeito que não descansou de verdade. E quando a manhã chegou, o problema estava lá, as perguntas estavam lá, o peso estava lá, a noite passou, as respostas não vieram. E agora é manhã, e você precisa continuar. Eu sei que isso é exaustivo de um jeito que vai além do cansaço físico. É o cansaço de não ter resolução, de acordar num dia novo com os problemas velhos, de repetir mais um ciclo, de tentar segurar o que não está se resolvendo. E é exatamente para esse lugar que eu vim hoje. Eu quero te falar sobre algo que acontece quando a gente passa a noite com preocupações e acorda sem respostas. E que a maioria das pessoas não percebe enquanto está acontecendo. A ausência de resposta começa a ser interpretada como ausência de Deus. É um processo silencioso. A noite passa. A oração foi feita. O problema continua. Amanhece. E algum lugar dentro de você, muito discretamente, muito devagar, começa a arquivar isso como evidência. Não de que Deus não pode, mas de que talvez Deus não vá. Não para todo mundo, não para você, não para essa situação específica. E aí, a preocupação começa a ter uma camada adicional por baixo dela. Não é só a preocupação com o problema. É a angústia de se sentir sozinho dentro do problema. É o peso de não saber se Deus está ouvindo, se Ele está agindo, se Ele se importa com aquilo que está te tirando o sono. E esse segundo peso, às vezes, é mais pesado do que o primeiro. Mas eu preciso te dizer algo que é mais verdadeiro do que qualquer sentimento que veio nessa noite sem resposta.
O silêncio de Deus não é abandono de Deus. Ele é real. Ele está ouvindo. Ele se importa. E o fato de a resposta não ter chegado do jeito que você esperava, no tempo que você esperava, não significa que ele está indiferente à sua situação. Significa que a resposta está sendo preparada de um jeito que você ainda não consegue ver daqui. E às vezes, a coisa mais difícil e mais corajosa que existe é continuar confiando no silêncio. Tem um salmo que eu quero que você leia hoje, se não agora, depois que esse vídeo terminar. É o Salmo 77. O homem que escreveu esse salmo estava numa noite exatamente igual à sua. Ele diz: de noite me lembrei do meu canto, meditava no meu coração e o meu espírito inquiria. Acusará o Senhor para sempre? Não voltará a ser propício? Cessou para sempre a sua misericórdia? Repara no que ele está dizendo. Esse é um homem que passou a noite acordado, que ficou pensando, meditando, questionando, que chegou num ponto em que começou a duvidar em voz alta. Será que Deus acabou com a misericórdia? Será que as promessas falharam para sempre? Isso está na Bíblia. Esse questionamento honesto, esse clamor noturno cheio de dúvida, esse coração que dormiu preocupado e acordou sem respostas, está guardado nas Escrituras Sagradas por milênios, porque Deus não teve vergonha de incluir a dor real do seu filho nas páginas que ele inspirou. E sabe o que acontece no final do Salmo? O homem decide mudar o que está contemplando. Ele diz: lembrarei das obras do Senhor. Lembrarei das suas maravilhas de antigamente. Meditarei em todas as suas obras. Pensarei nos seus feitos. Ele não encontrou a resposta para o problema, não resolveu a situação, mas encontrou uma ancoragem. Começou a olhar não para o que Deus ainda não tinha feito, mas para o que Deus já tinha feito. E essa memória de fidelidade passada se tornou a força para continuar no presente sem resposta. Isso é o que eu quero para você hoje. Não fingir que o problema não existe. Não forçar uma alegria que não está lá, mas encontrar uma ancoragem. Uma razão baseada no histórico de Deus com você, não no silêncio da última noite, para continuar de pé nessa manhã. Essa mensagem é para você que está preocupado com algo que não tem solução à vista. Para você que foi para a cama com o coração pesado e acordou com ele ainda pesado. Para você que está exausto de esperar por uma resposta que não chega. Para você que está com medo do que o dia de hoje pode trazer, porque ainda não sabe o que vai acontecer com aquilo que está travado. Para você que está com saudade de uma noite de sono que descanse de verdade. Que você acorde sem aquele aperto imediato. Que o dia comece com leveza em vez de peso. Essa palavra é para você. E antes de entrarmos na oração, eu preciso falar sobre uma coisa que está no centro de muito do que rouba o sono das pessoas. A preocupação tem uma característica muito cruel que a torna diferente de qualquer outro tipo de sofrimento. Ela não precisa de fatos. Ela se alimenta de possibilidades. Você não precisa que a coisa ruim aconteça de verdade para sofrer por ela. A preocupação pega uma possibilidade, às vezes nem a mais provável, mas a mais temida, e começa a tratá-la como se fosse realidade. Constrói a cena, coloca os personagens, imagina o diálogo, antecipa a dor. E você vive emocionalmente dentro de uma situação que ainda não aconteceu e que talvez nunca aconteça. E esse sofrimento antecipado é real. O coração acelera de verdade. O peito aperta de verdade. O sono vai embora de verdade. Tudo isso por algo que ainda não existe fora da sua cabeça. E aí a noite passa. Você sofreu por horas por algo que, quando o dia amanheceu, ainda não tinha acontecido. E talvez não aconteça.
Mas você já gastou energia emocional, noite de sono, paz interior, tudo isso num futuro imaginado que pode nunca se tornar presente. Jesus falou sobre isso de um jeito que me impressiona pela precisão. Ele disse que não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Suficiente é o mal de cada dia. Em outras palavras, hoje tem o suficiente que você precisa lidar hoje. Você não precisa importar os problemas de amanhã para hoje. Você não precisa viver no futuro. Você só precisa, com a ajuda de Deus, dar conta de hoje. E hoje, agora, nessa manhã, com tudo que ela tem de incerto, de não resolvido, de sem resposta ainda, você pode pedir a Deus o suficiente para hoje. Não para a semana, não para o mês, não para o ano, só para hoje. E Deus é capaz de dar o suficiente para hoje. Eu quero falar sobre as respostas que não chegam, porque tem uma teologia rasa que circula muito e que quando você está no meio de uma noite longa sem dormir, não serve para nada. É a teologia que diz que se você orar com fé suficiente, a resposta vem. Se você declarar com convicção suficiente, a situação muda. Se você fizer o certo, Deus vai agir do jeito que você espera. E aí, quando a resposta não vem, quando a situação não muda, quando você fez o certo e as coisas ainda estão difíceis, você começa a se culpar. Talvez minha fé não seja suficiente. Talvez eu não tenha orado do jeito certo. Talvez eu tenha errado em algum lugar que não estou vendo. E você carrega não só o peso do problema, mas o peso da culpa de ser o motivo pelo qual o problema não foi resolvido. Eu preciso libertar você disso hoje. Deus não é uma máquina de respostas que funciona quando você acerta a combinação certa de oração, fé e comportamento. Ele é um pai. E como todo bom pai, ele tem discernimento sobre quando dar o que é pedido, quando dizer espera, quando dizer não e quando dizer que tem algo melhor do que aquilo que foi pedido. A ausência de resposta imediata não é punição. Não é evidência de fé insuficiente. Não é sinal de que você errou. É a complexidade de um relacionamento com um Deus que enxerga infinitamente mais do que você enxerga e que age dentro de uma sabedoria que não cabe dentro da sua perspectiva atual. Você não falhou. A sua fé não é pequena demais. Você simplesmente ainda está dentro da espera. E a espera faz parte do processo. Não é o fim dele. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, eu entrego essa noite e esse dia nas suas mãos. Escreve isso como um ato de soltura. Como quem abre os dedos e deixa cair o que estava segurando com força demais. Porque às vezes a primeira coisa que precisa acontecer antes da resposta chegar é a entrega real do problema. Escreve agora. E se você ainda não faz parte dessa família aqui no canal, se inscreve agora. Esse canal existe para ser a voz de Deus na sua manhã antes de qualquer outra voz. Para você não começar nenhum dia completamente sozinho com o peso que está carregando. Se inscreve e ativa o sininho. E venha encontrar uma palavra que sustenta antes que o dia comece para valer. Eu quero falar com você que acordou com um peso específico hoje. Você que está preocupado com alguém que ama. Com um filho que está num caminho preocupante, com um pai ou uma mãe que está doente, com um cônjuge que está distante emocionalmente, com um irmão que sumiu, com um amigo que está sofrendo e você não sabe como ajudar. Tem um tipo de preocupação que é diferente de todas as outras. É a preocupação por quem você ama, porque quando é por você mesmo, você pelo menos tem algum controle. Você pode agir, pode tentar, pode tomar decisões. Mas quando é por alguém que você ama, você está completamente à mercê. Você não pode viver a vida deles, não pode tomar as decisões por eles, não pode protegê-los de tudo, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí vem aquela angústia muito específica de quem ama muito e não pode fazer o suficiente.
Eu quero te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é profundamente libertador quando você consegue deixar entrar. Você não é o guardião final das pessoas que você ama. Deus é. Você foi colocado na vida delas com um papel específico de amor, de presença, de influência, de suporte. E você deve cumprir esse papel com tudo que tem. Mas o resultado delas, o destino delas, a proteção delas no nível mais profundo, isso está nas mãos de Deus, não nas suas. E isso não é negligência, é reconhecimento de quem pode cuidar melhor. Porque o amor que você tem pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelas pessoas que você ama, por mais profundo que seja, é ainda um reflexo pálido do amor que Deus tem por elas. Ele as ama mais do que você, e Ele as guarda mais do que você consegue guardar. Você pode orar por elas, pode confiar na guarda dele sobre elas, e pode soltar o peso que não era seu carregar. Antes da oração, deixa eu te falar sobre uma coisa muito prática que acontece quando a gente dorme preocupado. O corpo guarda o que a mente não resolve. Quando você vai para a cama com preocupação e acorda ainda com ela, existe um ciclo que se estabelece no seu sistema nervoso. O corpo fica num estado de alerta constante, pronto para reagir a um perigo que ainda não se materializou. E esse estado de alerta crônico tem um custo. No sono, na imunidade, na capacidade de pensar com clareza, na disposição para enfrentar o dia. E uma das coisas mais poderosas que a oração faz não é só espiritual, é fisiológica. Quando você genuinamente deposita uma preocupação nas mãos de Deus, não só fala as palavras, mas internamente solta o peso, o corpo responde. O nível de alerta baixa. A respiração aprofunda, a tensão começa a ceder, porque o corpo entende que a ameaça foi delegada, que não precisa mais estar em guarda sozinho. E é isso que a gente vai fazer nessa oração. Não só pedir ajuda verbalmente, mas fazer o movimento interno real de soltar, de abrir a mão, de depositar nas mãos de Deus o que ficou pesando na sua mão a noite toda. Agora vamos orar. Antes de começar, faz isso comigo. Toma um fôlego fundo, bem fundo, e solta devagar pela boca. Sente o ar saindo. Faz de novo. Inspira pelo nariz. Solta pela boca devagar. Agora coloca as mãos abertas, de palma para cima. E imagina que tudo que você carregou essa noite, tudo que pesou no travesseiro, tudo que estava esperando quando você abriu os olhos, está nas suas mãos abertas agora, visível, presente, real. E a gente vai colocar isso nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho até o Senhor nessa manhã exatamente do jeito que estou, com os olhos ainda carregados de uma noite que não descansou de verdade, com o coração ainda pesado do que ficou sem resolver, com as perguntas que levei para a cama ontem ainda aqui, sem resposta, me olhando na cara nessa manhã. Eu não tenho como fingir que está tudo bem, Pai. O Senhor já sabe que não está. E eu sei que o Senhor não quer que eu finja. O Senhor quer que eu chegue com a verdade. E a verdade é essa. Eu dormi preocupado e acordei sem respostas. E ainda assim eu vim até o Senhor. Não porque senti vontade, não porque a fé está forte, mas porque aprendi, mesmo que com dificuldade, mesmo que com recaídas, que o único lugar onde esse peso tem resolução está aqui, na sua presença, não nos meus pensamentos circulares da madrugada, não nas estratégias que fiquei montando enquanto deveria estar dormindo, aqui. Então eu vim. Senhor, eu peço que o Senhor receba o que eu trouxe nas mãos essa manhã, essa preocupação que tem nome, que tem rosto, que tem endereço na minha vida. Essa situação específica que o Senhor conhece melhor do que eu mesmo conheço. Esse peso que ficou pesando mesmo quando eu tentei dormir. Eu coloco nas suas mãos agora, não como figura de linguagem, como ato real de fé. Eu abro os dedos e solto,
porque as minhas mãos já não aguentam segurar mais, e as suas jamais cansam de carregar. Recebe, Pai. Senhor, eu peço pelo meu sono, não pelo sono de ontem que já passou, mas pelas noites que ainda vêm, que o Senhor seja o guardião das minhas noites. Que quando eu deitar, o Senhor guarde o meu coração, que os pensamentos que chegam no escuro, quando não tem mais nada para distrair, encontrem a sua paz antes de encontrar espaço para se instalar. A Bíblia diz que o Senhor concede o sono ao seu amado. Eu me aproprio dessa promessa, Pai, não como algo que mereço, mas como algo que o Senhor dá por amor. Que as minhas próximas noites sejam de descanso real, que meu corpo e minha mente encontrem o repouso que só a sua paz pode dar. Eu peço pela situação que está sem resposta agora. Eu não vou fingir que está resolvida. Não vou declarar que já vi a resposta quando ainda não vi. Eu simplesmente confio que o Senhor está agindo nela, que o silêncio não é ausência, que a espera não é abandono, que o Senhor que conhece o fim desde o princípio já está trabalhando no que eu ainda não consigo ver. Me dá paz dentro da incerteza, Senhor. Não a paz de quem tem todas as respostas, a paz de quem confia em quem tem todas as respostas. Que essa diferença seja real para mim hoje. Eu entrego nas suas mãos as pessoas que eu amo e que estão me preocupando. O Senhor as conhece pelo nome, sabe de cada situação, sabe de cada caminho que estão trilhando. E eu confio, Pai, que o Senhor as ama mais do que eu sou capaz de amar, que a guarda dele sobre elas é infinitamente mais eficiente do que qualquer coisa que eu poderia fazer por elas no meio da madrugada enquanto não consigo dormir. Cuida delas, Senhor. Cuida com aquele cuidado que só o Senhor tem, que vai a fundo, que não passa na superfície, que alcança os lugares que eu não consigo alcançar. Senhor, eu peço que o Senhor me dê o suficiente para esse dia. Não para a semana, não para o mês, só para hoje. Força suficiente para hoje, clareza suficiente para hoje, paz suficiente para hoje, fé suficiente para hoje. Que ao longo desse dia, quando a preocupação tentar voltar, e ela vai tentar, o Senhor me lembre dessa entrega que eu fiz essa manhã. Que quando o pensamento ansioso bater na porta, a sua paz esteja na frente para abrir antes. Que quando o medo quiser se reinstalar, a memória da sua fidelidade fale mais alto. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora e que também chegou nessa manhã com uma noite pesada, cada uma com a sua situação específica, com o seu nome de preocupação que ficou sem resolução enquanto o sol se punha e ainda estava lá quando nasceu. Toca em cada coração agora, Pai. Que cada pessoa sinta o peso sendo levantado dos ombros um pouco, não necessariamente que a situação se resolva ainda hoje, mas que o peso de carregar sozinho seja aliviado, porque cada uma encontrou aqui um lugar para depositar o que estava segurando. Para quem está sem dormir direito há dias, há semanas, que o Senhor traga descanso real. Para quem está esperando um resultado médico que ainda não chegou, que o Senhor seja a paz enquanto espera e a cura quando chegar. Para quem está com situação financeira sem saída à vista, que o Senhor seja o provedor que age nos bastidores quando a gente já não tem mais onde olhar. Para quem está preocupado com os filhos e não sabe o que fazer, que o Senhor seja o pai e a mãe que esses filhos precisam nos lugares onde a gente não consegue chegar. Para quem está com o casamento pesado, que o Senhor seja a presença que restaura o que estava partido, que aquece o que estava frio, que aproxima o que estava distante. Para quem acordou hoje com o luto ainda fresco, que o Senhor seja o conforto que nenhuma palavra humana consegue ser. Senhor, o Senhor conhece cada situação, cada nome, cada lágrima que ficou no travesseiro essa noite. Nenhuma delas passou despercebida por você. E eu declaro hoje sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que orou comigo essa manhã. Essa preocupação não é maior que o Deus que estamos servindo.
Essa situação não está fora do alcance da sua mão. Essa noite sem resposta não é o fim da história. É apenas o capítulo em que ainda estamos, e o autor já sabe como vai terminar. Eu confio no Senhor nessa manhã, com o pouco que tenho, com a fé cansada que trouxe comigo, com o coração que ainda está pesado, mas que escolheu chegar até aqui mesmo assim. Obrigado por estar aqui, Pai, por nunca ter ido embora, mesmo quando o silêncio me fez achar que tinha ido, por guardar cada pensamento que passei essa noite, como se cada um importasse para você. Porque importa. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração chegou no lugar certo, escreve aqui nos comentários. Amém. Senhor, eu confio mesmo sem ter respostas ainda. Escreve isso, porque declarar confiança, sem ter a resposta, ainda é um dos atos de fé mais poderosos que existem. E o céu registra isso. E eu deixei na descrição desse vídeo uma oração especial que continua essa mensagem de hoje. Uma palavra para você guardar e ouvir de novo se a preocupação tentar voltar ao longo do dia, porque às vezes a gente precisa de mais de uma âncora num dia que começa pesado. Clica na descrição. Tem mais uma mensagem esperando por você. Antes de encerrar, eu quero te dizer uma coisa que eu quero que fique com você o dia todo. O fato de você estar aqui essa manhã, depois de uma noite difícil, depois de acordar sem respostas, depois de mais um ciclo de tentar resolver o que não tem resolução ainda, o fato de você ter chegado até Deus mesmo assim, diz muito sobre quem você é. Você não desistiu de buscar, e essa busca, mesmo cansada, mesmo sem certeza, mesmo com mais perguntas do que respostas, ela é vista por Deus. Ela é honrada por Deus, e ela não volta vazia. Talvez hoje a resposta não chegue ainda. Talvez a situação ainda esteja igual quando você chegar no final do dia. Eu não posso prometer o contrário, porque não sei o tempo de Deus para a sua situação específica. Mas o que eu posso dizer com certeza é isso: você não vai atravessar esse dia sozinho. O mesmo Deus que estava com você na madrugada, quando os pensamentos não paravam, vai estar com você em cada hora desse dia, em cada conversa difícil, em cada momento em que a preocupação tentar voltar, em cada instante em que você precisar de mais do que tem disponível. Ele vai estar lá. E talvez hoje, em algum momento que você não espera, em alguma forma que você não estava esperando, Deus apareça. Não necessariamente com a resposta completa, mas com um sinal, com uma paz que aparece sem explicação, com uma palavra de alguém que chega na hora certa, com um versículo que pula da página, com uma lembrança de uma vez que ele foi fiel antes, um sinal de que ele está agindo, mesmo no silêncio. Presta atenção nesses sinais hoje, porque Deus está mais presente do que o silêncio parece. Que essa manhã seja o começo de algo que se resolve. Que a paz que você recebeu nessa oração seja maior do que a preocupação que você trouxe. Que ao final desse dia você esteja um pouco mais leve do que quando ele começou. E que essa noite, que a que vem essa noite, seja mais tranquila do que a que passou. Que Deus guarde o seu sono, guarde o seu dia, guarde o seu coração em cada momento em que o peso tentar voltar. Você não está mais sozinho nisso. Vai com Deus. Ele vai com você. Até a próxima oração. Deus cuide de você.